Leitura do livro O Conhecimento do Santo, de A. W. Tozer, capítulo 23. Chegamos ao final do livro. Título: O Segredo Conhecido. Olhando pela perspectiva da eternidade, a necessidade mais crítica do atual momento é provavelmente que a Igreja precise ser trazida de volta de seu longo cativeiro babilônico e que o nome de Deus seja novamente glorificado como o foi no passado. Entretanto, não se deve pensar na Igreja como um ente anônimo, uma abstração mística religiosa. Nós, cristãos, é que somos a Igreja, e o que quer que estejamos fazendo é o que a Igreja está fazendo. Trata-se, portanto, de uma questão pessoal para cada um de nós. Qualquer passo adiante dado pela Igreja começa pelo indivíduo. E o que nós, cristãos comuns, podemos fazer para trazer de volta a glória perdida? Haveria algum segredo que pudéssemos descobrir? Há alguma fórmula de avivamento pessoal que possamos aplicar à situação atual, à nossa própria situação? A resposta para essas perguntas é sim. A resposta pode até vir a ser um desapontamento para alguns, pois não é de forma alguma profunda. Não se trata de nenhum enigma esotérico ou código místico a ser decifrado com esforço. Não aplicarei nenhuma lei oculta do inconsciente ou conhecimento obscuro reservado apenas a uns poucos. O segredo é de conhecimento comum, legível, em meio à caminhada do homem. É simplesmente o antigo e o constantemente renovado conselho. Familiarize-se com Deus. Para recuperar seu poder desvanecido, a Igreja precisa ver os céus abertos e ter uma visão transformadora de Deus. Mas o Deus que precisamos ver não é o Deus de 1001 utilidades que tanta popularidade vem ganhando em nossos dias. O Deus cujo poder de atração consiste principalmente na capacidade de trazer sucesso aos empreendimentos humanos, sendo por este motivo bajulado e solicitado por quem quer que precise de um favor. O Deus que precisamos aprender a conhecer é a majestade nos céus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o único e sábio Deus, nosso Salvador. É Ele que se assenta sobre os círculos da terra, que estendeu o firmamento como uma cortina e o abre como uma tenda a ser habitada, que revela suas incontáveis hostes de estrelas e as chama pelo nome, segundo a grandeza de seu poder, que nada vê além de vaidade em obras humanas, que não coloca confiança em príncipes, nem busca o conselho dos reis. O conhecimento de tal ser não pode ser adquirido apenas pelo estudo. Ele vem mediante uma sabedoria desconhecida e inacessível ao homem natural, uma vez que é discernida espiritualmente. O conhecimento de Deus, ao mesmo tempo, a coisa mais fácil e mais difícil do mundo. É fácil porque não necessita de esforço intelectual, sendo concedido de graça. Assim como o sol brilha livremente sobre o campo aberto, também o conhecimento do Deus Santo é uma dádiva a quem está aberto a recebê-lo. Mas é difícil porque exige que certas condições sejam cumpridas e a natureza obstinada do homem não as cumpre de bom grado. Permita-me resumir brevemente essas condições conforme os ensinamentos da Bíblia, repetidos através dos séculos pelos maiores e mais doces santos que o mundo conheceu. Primeiro, devemos abandonar nossos pecados. A crença de que um Deus santo não pode ser conhecido por homens maus não é algo novo na religião cristã. O livro hebraico Sabedoria de Salomão, que precede em muitos anos o cristianismo, contém a seguinte passagem: Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende para com o Senhor sentimentos perfeitos
e procurai-o na simplicidade do coração, porque ele é encontrado pelos que o não tentam, e se revela aos que não lhe recusam sua confiança. Com efeito, os pensamentos tortuosos afastam de Deus, e o seu poder, posto à prova, triunfa dos insensatos. A sabedoria não entrará na alma perversa, nem habitará no corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia, afastar-se-á dos pensamentos insensatos, e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Sabedoria de Salomão, capítulo 1, verso 15. O mesmo conceito pode ser encontrado em várias passagens das Escrituras inspiradas, das quais a mais conhecida é, provavelmente, abençoado os puros de coração, pois eles verão a Deus. Segundo, deve haver um compromisso total de vida com Cristo em fé. É isto que crer em Cristo quer dizer. Envolve uma ligação volitiva e emocional com Ele, acompanhada do firme propósito de lhe obedecer em todas as coisas. Envolve guardar seus mandamentos, carregar nossa cruz e amar a Deus e aos homens. Terceiro, deve haver o reconhecimento de nossa morte para o pecado e da nova vida em Deus por intermédio de Cristo Jesus, seguido de uma total abertura pessoal ao influxo do Espírito Santo. Devemos então praticar a autodisciplina necessária para que caminhemos no Espírito e subjuguemos a vontade da carne. Quarto, devemos repudiar abertamente os valores baratos do mundo caído e desvincular nosso espírito de qualquer coisa que os homens incrédulos considerem importante, permitindo-nos somente os prazeres simples da natureza, concedidos igualmente por Deus ao justo e ao injusto. Quinto, devemos praticar a arte de meditar longa e amorosamente sobre a majestade de Deus. Isto demandará algum esforço, pois o conceito de majestade praticamente desapareceu na raça humana. O foco da atenção do homem atualmente é ele próprio. As diversas formas de humanismo eliminaram a teologia como chave para a compreensão da vida. Quando o poeta Sburne escreveu no século XIX, glória ao homem nas alturas, pois o homem é o senhor de tudo. Deu ao mundo moderno seu novo Te Deum. Isto deve ser deliberadamente revertido por um persistente esforço mental. Deus é uma pessoa e pode ser conhecido em graus crescentes de intimidade, à medida que preparamos o nosso coração para tal maravilha. Pode ser necessário que alteremos nossas crenças a respeito de Deus, à medida que a glória que doura as Sagradas Escrituras se revelar à nossa vida interior. Talvez precisemos também calma e graciosamente abandonar o textualismo árido que prevalece entre as igrejas do Evangelho e protestar contra a frivolidade de muito daquilo que se passa por cristianismo entre nós. É possível que isto faça com que percamos amizades e ganhemos uma reputação temporária de arrogância. Mas aquele que se deixa influenciar pela perspectiva de consequências desagradáveis em questões como esta não é digno do reino de Deus. Sexto, à medida que o conhecimento de Deus se torna mais maravilhoso, será imperativo que prestemos maiores serviços ao próximo. Este conhecimento abençoado não é concedido para que seja egoisticamente apreciado. Conforme aperfeiçoarmos nosso conhecimento de Deus, iremos cada vez mais desejar transformá-lo em obras de misericórdia para com a humanidade sofredora. O Deus que tudo nos deu continuará a dar tudo por nosso intermédio à medida que passarmos a conhecê-lo melhor. Até aqui, tratamos do relacionamento pessoal e individual com Deus, mas, assim como ocorre com a unção da mão direita do homem, que por seu perfume denuncia a si própria,
A intensificação do conhecimento de Deus irá começar a afetar os que estão ao nosso redor na comunidade cristã. E devemos buscar dividir nossa luz crescente com nossos irmãos na casa de Deus. A melhor maneira de fazê-lo é manter total foco na majestade de Deus em nossos cultos públicos. Não apenas nossas orações particulares devem estar cheias de Deus, mas nosso testemunho, nosso cântico, nossa pregação e nossos escritos também devem girar em torno da pessoa de nosso Santo Deus e exaltar continuamente a grandeza de sua dignidade e de poder. Há um homem glorificado à direita da majestade nos céus, representando-nos com fidelidade. Apenas permanecemos por algum tempo entre os homens que possamos representá-lo fielmente aqui. Concluímos a leitura, mas eu quero ler também sobre o autor. A.W. Tozer nasceu em 1897 e faleceu em 1963. Pastoreou igrejas da Aliança Cristã e Missionária por mais de 30 anos. Apesar de não ter frequentado o seminário, seu amplo conhecimento bíblico, o forte impacto de sua pregação e a prolífica criação literária, escreveu mais de 40 livros, renderam-lhe a concessão de dois doutorados honorários. Tozer é reputado entre os maiores pregadores de todos os tempos. Sejam abençoados na prática da palavra de Deus.